Então, bora lá? Olha só, né? Então, aqui, eu tinha colocado aqui um gráfico, vou dar uma limpadinha nele. Né? Em verdinho aqui é o Bolt, né? Tinha uma velocidade maior em função, né, das suas capacidades fisiológicas. Então, um corredor de 100 metros rasos, né, ele, nos primeiros segundos da corrida, né, em geral, ali, aproximadamente em torno de 5 segundos, né, ele acelera, né, então ele despeja ali toda a sua potência, toda a sua força, né, para aumentar a sua velocidade desde o zero até um valor máximo, e a partir de praticamente metade da prova, né, ele mantém aquela velocidade constante, tá? Então, um corredor de 100 metros rasos, né, ou seja, ele vai percorrer uma distância total de 100 metros, e, em geral, né, os grandes corredores conseguem fazer esse percurso, né, em torno de 10 segundos, para baixo de 10 segundos. Se não me engano, o recorde é 9,56 segundos, tá? Um pouquinho abaixo de 10. Mas vamos arredondar para 10 para a gente fazer algumas continhas. Então, se ele percorre 100 metros em 10 segundos, então a gente tem uma velocidade média de 10 metros por segundo, tá? A minha pergunta aqui agora é a seguinte, né? Para ele fazer esse percurso em 10 segundos, qual é, né, a velocidade máxima? Como é que eu determino a velocidade máxima, tá? Então, aqui eu vou fazer Nossa, o meu... Minha canetinha aqui hoje não está colaborando, não. Então, eu vou dividir esse cara aqui em duas partes. Eu tenho aqui, na verdade, um triângulo. O meu programinha aqui, ele entende física lá, o azul com o amarelo e o verde. Eu tenho um triângulo aqui em verde e ele não gosta. E um retângulo em amarelo. Como eu falei para vocês, né, num gráfico de velocidade pelo tempo, né, a área embaixo da curva é o que percorre, né, a distância percorrida. Então, eu tenho aqui, em vez, né, uma área correspondente ao triângulo, tá? E tenho aqui, né, vamos colocar um laranjinha, né, uma área correspondente ao retângulo. A soma dessas duas áreas tem que corresponder a 100 metros, que é o total que ele está percorrendo, tá? Então, qual seria, como é que a gente calcularia as áreas? Ué, a área de um triângulo, tá? Vamos admitir, então, que realmente ele acelera, né, do instante inicial até 5 segundos, né? Então, eu tenho esse pedaço que está aqui, daqui até aqui é 5 segundos, e se ele percorre, né, tudo em 10 segundos, de novo aqui eu tenho 5 segundos, tá? Mas vamos dar um nome, por exemplo, para esse intervalo de tempo aqui. Eu vou chamar esse cara aqui de T' e esse cara aqui de T duas linhas, para a gente colocar nas equações, tá? Então vamos pensar o seguinte: como é que é a área do triângulo? A área do triângulo é o quê? A base vezes a altura. Quanto que é a base desse triângulo? É esse tamanho que está aqui. Esse tamanho está indo do 0 até 5, ou seja, o tamanho dele é 5 segundos. Então, é a base, né? 5. Vamos chamar de telinha para... A base vezes a altura. Quanto que é a altura dele? Está indo de 0 até a velocidade máxima. Então, é a velocidade máxima. Base vezes a altura, a área do triângulo, dividido por 2. E a área do retângulo? Aí é mais fácil, certo?
Não, tudo é fácil, né? Então, de novo, é a base. Agora, quanto que é o tamanho daqui até aqui? 10 menos 5, ter dois linhas, a gente sabe que é, né? 5 segundos. Base vezes a altura. Quanto que é a altura? Velocidade máxima, né? Eu vou colocar um máximo aqui para a gente não confundir com velocidade média. Então, a soma desses dois tem que ser igual a quanto? 100, né? Então, se você pegar aqui, então, agora, né? Velocidade, tempo, linha, vezes a velocidade máxima, sobre 2, mais tempo, duas linhas, vezes a velocidade máxima. Isso aqui tem que ser igual a 100 metros. Então, olha só, se eu não souber quais são esses tempos, né, eu tenho três variáveis em uma equação só. Não tem condição de resolver esse problema. Eu tenho que ter linha, tenho velocidade máxima e tenho que ter duas linhas. Para três incógnitas, eu preciso de três equações, sisteminha de equações. Porém, eu sei quanto que vale, né? Eu estou dizendo, estou admitindo que ele acelera nos primeiros 5 segundos e termina a corrida em mais 5 segundos. Então, ter linha é 5 e ter duas linhas também é 5. Graças a Deus, então, a única incógnita que eu tenho, né, é a velocidade máxima. Substituindo, então, esses valores que a gente tem, então você tem 5 vezes a velocidade máxima sobre 2 mais 5 vezes a velocidade máxima tem que ser igual a 100. Morreu o problema, né? Fazendo, então, uma álgebrazinha aí, tirando o mínimo, né? Então, vou ter 5 vezes a velocidade máxima mais 10 vezes a velocidade máxima. Tudo isso aí dividido por 2. Passo 2 multiplicando 100, 2 vezes 100, 200. Então, eu vou ter que a velocidade máxima vai ser 200 por 15, que é aproximadamente 13 metros por segundo. Está aí a velocidade máxima. São aplicações do que a gente está falando, tá? Então, né, camarada que está trabalhando, uma coisa que eu falei para vocês, né? Física, a fisiologia do esporte, por exemplo, treinadores de atletas e tal, tudo mais, eles não trabalham com isso. Não tem como fugir disso. Tem que saber, né? Para aumentar o desempenho. Tudo isso que a gente está colocando aqui. Tem que ter esses números, né? Até mesmo, não só atletas, né? Vamos dizer assim, de corridas e tal, tudo mais, né? Ginastas, mas jogadores de futebol, né? Hoje os caras colocam um GPS no jogador e marca direitinho qualquer movimentação do cara dentro do campo, as velocidades e tal, tudo mais, corrige posicionamento, tudo a partir de programas de computador, né? Enfim, bom, e se eu quisesse agora perguntar para você assim, qual é a aceleração média dele? Qual que foi a aceleração desse cara? Qual que foi a aceleração desse cara no período inicial, da largada até ele chegar na velocidade máxima? Olha, a aceleração média é a variação da velocidade pelo tempo em que ela ocorre, né? O que é delta? Delta é sempre uma variação. É a velocidade final menos a velocidade inicial, dividido pelo tempo o intervalo de tempo em que ocorre essa variação. Então, nesses 5 segundos iniciais, ele sai de zero e vai até a velocidade máxima. Então, a velocidade máxima é a velocidade final e a velocidade inicial é zero. E isso ocorre no tempo telinha, que eu chamei ele. Velocidade máxima, 13. Telinha, de 0 a 5. Isso aqui, então, dá, as minhas continhas aqui que eu fiz, 2,6. Simples assim. 2,6 metros por segundo ao quadrado. Eu poderia perguntar, se o camarada, o corredor, ele tem ali 80 quilogramas, né, de massa, se ele pesa, né? Pesar é uma palavra errada, né? Pesar, peso é uma força, é a força gravitacional, né? Mas a gente comumente fala, qual é o seu peso, né? Mas na verdade ele está perguntando, qual é a sua massa, né?
Então, se a massa desse corredor vamos colocar aí, de 80, por exemplo, 80 quilogramas, esses camaradas aí são graúdos, né? Qual seria a força média que esse camarada, as pernas dele, né, que ele tem que exercer para poder chegar nessa aceleração média? Se eu estou falando de força, aceleração média, força média. Então, tem que aqui, já me adiantando, né, força é igual, segundo a lei de Newton, estou perdendo a massa vezes a aceleração média. A massa é 80, e a aceleração média 2,6, isso aí dá aproximadamente, ou exatamente, né, mas eu já estou aproximando desde antes, 208 newtons. Já estou começando a falar de força, Força é medida em newtons, tá? Quanto que é 208 newtons? É bastante? A gente pode comparar com a força gravitacional, com o peso de alguma coisa. Se a gente pensar, só para a gente ter uma noção, se a gente pensar que a aceleração da gravidade, né, G, é aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado, então, uma força gravitacional, ou seja, o peso, né, de 208 newtons, ele corresponde a uma massa de quanto? Né? Então, essa massa vai ser 208 dividido por 10, ou seja, né, é uma força equivalente a você sustentar, né, um saco, uma massa de 20, quase 21 quilos. Isso. A gente tem uma noção. Beleza? Com isso eu encerro esse exemplozinho. Então, conversamos bastante aqui a respeito sobre velocidade na corrida, no caminhar, né? Analisamos direitinho esse gráfico, usamos dessa ideia, essa importante ideia de o que significa, né? Conhecimento, né? Sobre a área embaixo da curva e tal, tudo mais. Falamos sobre a velocidade média, a aceleração média, né, os tempos, distância percorridas e as suas relações com as forças que vão aparecer daqui a pouco, na segunda parte dessa aula. Bom, vamos falar agora sobre um tema importante, pura álgebra, tá, gente? Então, né, que é o movimento composto. O que é mais usual é a gente trabalhar o quê? A cinemática só em uma dimensão, em uma direção, como se um carro fosse, né, analisar o movimento de uma corrida de uns 100 metros rasos, ele corre só na reta, né? Ou um carro só numa reta e tal, tudo mais. Mas nós não vivemos num mundo unidimensional, a gente vive num mundo tridimensional, né? E sendo sincero com vocês, em física, né, que a gente aprende com a relatividade do Einstein é de que o tempo, né, e o espaço estão intimamente relacionados. Do ponto de vista matemático da teoria da relatividade, o tempo nada mais é do que mais uma coordenada. Então, a gente pode dizer que, na verdade, os nossos sentidos, pelo menos, né, percebem um universo à nossa volta que é quadridimensional. A gente tem três coordenadas espaciais, nosso usual 3D, né, mais o tempo. Tá? Então, a gente vive num universo quadridimensional, pelo menos é o que os nossos sentidos percebem. Os amantes aí da Marvel vão dizer que não existe um multiverso. Mas, enfim. Então, a gente tem que descrever os movimentos, né? Ser capaz de descrever os movimentos, né? Não, claro, no universo quadridimensional, mas em três dimensões. A gente vai simplificar isso, vamos colocar um movimento bidimensional, tá? Que é, por exemplo, um salto, tá? O exemplo disso daqui é só em duas, então, um exemplo desse em duas 2D, né? Que é o bidimensional. Que é o que tem bastante aplicação, né? Claro, tem que fazer algumas
algumas simplificações, né? Pensar, por exemplo, numa pulga ou, né, num gafanhoto pulando. O movimento dele é bidimensional, tá? Em que sentido? Sentido em que, se a gente pensar que num sistema de coordenadas para marcar a posição dele no espaço, um sistema cartesiano x, y, z, né? Vamos pensar assim, eu tenho aqui também, né? Y, x na horizontal. Pode mudar? Pode. Y na vertical, x na horizontal e z, né? A perpendicular a essas duas direções, tá? Camarada, ele pula, ele vai descrever né, uma trajetória, se não tiver desconsiderando resistência do ar, primeira simplificação. Se não bater nenhum vento lateral nele, ele vai descrever um movimento bidimensional. Né? Ao mesmo tempo em que ele está se movimentando ao longo da horizontal, ele também está se movimentando na vertical. Né? Ao mesmo tempo, então, dando nome, que ele se move em X, ele também se move em Y. Então, é um movimento bidimensional. Né? É como se ele tivesse aqui formando um plano e o movimento dele é no plano. Tá? Se tiver, né, um vento lateral, então ele vai sair do plano, ou vai para a minha frente ou vai vir para minha trás, né, para trás aqui da minha mão. Tá? Mas vamos desconsiderar que ele não sofra a ação desses caras. Né? Então, ele só vai descrever um movimento bidimensional, né, que quando a gente faz as equações, a gente descobre que a trajetória tem a cara de uma parábola. Como é que a gente descreve um movimento composto, tanto em duas dimensões quanto em três dimensões? A gente decompõe um movimento. O movimento, né, ele é a soma desses movimentos. O movimento total é a soma desses movimentos. Quais são esses movimentos? Um movimento ao longo da direção X, a horizontal, um movimento ao longo da direção Y, a vertical, e se bater um vento no gafanhoto enquanto ele estiver pulando, ele vai ter também uma componente desse movimento ao longo da direção perpendicular a essas duas direções. Pode chamar de Z, ao longo de Z. Tá? Então, eu trato, olha só como é simples, a física foi construída de tal maneira que eu consigo tratar esses movimentos independentes um do outro. Tá? Então, ele é composto porque ele é a soma de dois ou três movimentos independentes. Tá? Isso que é importante. Um movimento em cada direção é independente do outro. Eu tô com um problema aqui no Notepad, deixa eu sair e tentar voltar para ver se ele começa a me responder de uma maneira mais adequada. Só um minutinho. Não, continua. Movimento bidimensional. Então, como a gente trata esse movimento? Então, a gente trata, né, o movimento total a partir da decomposição, né? Eu estou decompondo, né? Decompor como a gente decompõe um número, né? Por exemplo, o número 5. Eu posso escrever o número 5 como a soma de 1 mais 3 mais 1. Decompus ele, né? 1 mais 3 mais 1, 5. Eu posso decompor ele em 2. 2 mais 2, 2 mais 3, né? 5. 2 mais 2 dá 4, né? 1, pelo amor de Deus. A partir da decomposição, né, do movimento em componentes independentes. Né? Então, no caso de um salto parabólico, já vou colocar aqui,
né? No caso de um salto parabólico, não tem vento lateral, não tem nada batendo, né, na lateral, né? E também não tem a resistência do ar, que é uma abstração também, né? Dizem aí que física é uma disciplina desprezível, né? Sabe por quê? Porque você despreza tudo, né? Despreza a resistência do ar, despreza o atrito, você despreza tudo. Vocês não têm noção de quanto que é mais complicado quando a gente leva em consideração, né? Mas a gente tem que levar em consideração, né? Então, um camarada que salta, ele vai descrever uma trajetória, né? Vou colocar aqui. Vamos parar. Interessante porque, olha só, a gente tem aqui nas nossas equações da cinemática, na pior das hipóteses, né? Vamos colocar assim, né? Equações de segundo grau, né? Do tempo, né? Aqui a gente tinha parábolas, né? Então, é quase que uma consequência dessas próprias equações que a gente está usando para descrever. Na verdade, né? Essas equações é que são consequências do movimento parabólico, né? É assim, por isso que as equações acabaram dando daquele jeito, né? Então, o camarada, ele saltando de um certo ponto, vamos colocar aqui, ó. Camaradinho aqui no meu chão. O camarada, ele solta, ele vai, né, pular aqui. Claro, para ele saltar, ele tem que ter uma certa velocidade. Eu vou mudar a cor da grama, tá? Só para a gente brincar com essas equações, tá? Então, vou mudar os índices, né? Ele vai descrever aqui, né? E vai cair aqui, né? E esse cara que está aqui, matematicamente, quando a gente analisa, é uma parábola, né? Então, vamos dar nome assim. Essa altura, ponto máximo aqui, eu vou chamar de H, e esse cara daqui, olha que trem, até aqui, então H maiúsculo é a altura máxima dele, e R, né, é o alcance, né? Se a gente pensa, de novo, num atleta, né, um saltador, né, é, ele quer atingir a distância maior, não é isso? Então, hoje a gente vai ver aqui qual é a técnica, qual seria a técnica. Ah, é só correr mais, ter maior velocidade? Não. Tem também algo importante com relação ao o ângulo com relação ao solo, na horizontal, que ele salta, tá? Para atingir o maior valor possível do R, beleza? Então, nesse movimento que a gente tem que estar aqui, a gente então pode decompor ele, né, em um movimento horizontal e um movimento vertical. Então, vou fazer o seguinte, se eu colocar minha referência, então, agora eu vou estar colocando a minha referência. Se eu colocar, então, uma referência assim, ó, um plano, né, cartesiano, olha só, estou indicando aqui já as direções em que eu estou dizendo que é positivo e que é negativo. Então, isso aqui é a minha referência. Aqui é já vou mostrar que é a minha origem do sistema de coordenadas.
Vertical eu posso chamar de coordenadas y e horizontal eu posso chamar de coordenadas x, só para seguir o que todo mundo encontra lá nas aulas de matemática, né? Mas pode mudar? Pode, né? Beleza? Então, tudo que tiver, do jeito que eu estou fazendo aqui, como eu expliquei para vocês na aula passada, então tudo que tiver para cima vai ser positivo. Tudo que tiver para a direita vai ser positivo. E o contrário, tudo que tiver para baixo, negativo. Tudo que tiver para esquerda é negativo também. Tá? Por quê? Porque eu quis que fosse assim. Pode fazer diferente? Pode. Pode colocar 45 graus? Pode. Né? Em vez de colocar aqui, posso trazer para cá minha referência? Posso colocar minha referência aqui? Posso. E, na verdade, essa é a posição, a minha dica. Você pode colocar a referência onde você quiser, tá? Mas a dica é colocar a referência sempre no ponto de lançamento, onde você está pulando o salto. O que você ganha com isso? Vamos ver, tá? Então, a ideia é colocar isso. Mas pode colocar para baixo positivo, para direita, para esquerda positivo? Pode. Mas a dica para simplificar é isso. Se eu estou fazendo, então, né? Estou colocando, chamando de x horizontal e tal, tudo mais, vou reescrever isso aqui só para marcar, tá? Então, horizontal é x. E vertical aqui eu optei, escolha própria minha, chamar de y, tá bom? Então, vamos lá. Quais são as características do movimento horizontal e do vertical, né? Então, movimento horizontal. O que a gente sabe dele? Bom, tem alguma força atuando, né, sobre esse camarada que está pulando? Pode ser uma pulga, pode ser um gafanhoto, pode ser o João do pulo lá, né, um atleta pulando e tal, tudo mais. Tem alguma força atuando nele na direção horizontal? Isso que eu tenho que perguntar, primeira coisa, né? Se a gente pensa assim, que o camarada está pulando na horizontal, né, em algum momento aqui da trajetória dele, enquanto ele está indo para frente, o saltador, né, ele sofre a ação de uma força, sim, contrária ao movimento dele, que é a resistência do ar. Na horizontal, se eu estou indo para frente, a força da resistência do ar é uma força de arraste, né? Ela vai no sentido contrário ao movimento. Então, ela está no sentido, estaria no sentido contrário, ou seja, se eu estou indo para a direita na horizontal, a força de arraste é para a esquerda. Porém, eu estou desconsiderando a resistência do ar. Bom, então não tem força nenhuma atuando na horizontal. A partir do momento em que ele pula, né, quem quer que seja, a pulga, o gafanhoto, o saltador, né, o atleta, ele pulou, ele na horizontal não está sofrendo mais a ação de nenhuma força. Então, o movimento da horizontal tem a característica de ser um movimento, né, em que não tem aceleração. No caso, ele seria zero? A aceleração é zero, zero. Não tem aceleração, é zero. Não é? E no movimento vertical? Então, vamos colocar aqui. Não tem aceleração, ou seja, a aceleração na direção x, que é horizontal, é zero. E na vertical? Na vertical. Uai, pulei. O que acontece? Parado, não preciso pular para frente, eu posso pular para cima só. Pulei para cima, o que acontece comigo? Volto. Por que eu volto? Porque tem uma bendita força que me puxa para baixo, não é isso? Né? Que força que é essa? É a força gravitacional, né? Ou seja, a palavra para ela é peso, força gravitacional, é o peso, né? A planeta Terra atrai a gente, né? Massa atrai massa. A massa, já daqui a pouco a gente vai falar de forças elétricas, né? É como a carga, entre aspas, gravitacional. A gente sabe que cargas contrárias, positiva e negativa, elas se atraem, né? E massa com massa se atrai também, né? A massa é, entre aspas, uma carga gravitacional, né? As equações são praticamente idênticas, né? A da força gravitacional e da força elétrica,
né, de atração ou repulsão entre cargas elétricas. Tá? Então, aqui tem aceleração. Tem a aceleração. E mais, né? Então, a aceleração y é a aceleração da gravidade. É g, com um particular. Para cima é positivo. A aceleração da gravidade, colocando a referência dessa maneira, ela está para cima ou está para baixo? A força gravitacional é para baixo. Então, a aceleração vai estar para baixo. Então, portanto, a minha aceleração y, ela é negativa. Beleza? Então, como é que ficam as equações da cinemática para descrever esse movimento? Né? Então, na horizontal. Né? Então, posição horizontal. Então, a gente sabe que posição final é igual à posição inicial mais a velocidade, né, vezes tempo. Você mudou? Mudei. Estou querendo mudar a cor da grama. O pessoal ficou me perguntando, hein? X2, X1. Eu não quero usar isso aí. Não tem problema. Vamos usar X e X0. X final, X0 inicial. Beleza? Tem aceleração? Não. Né? Se não tem aceleração, significa o quê? Né? Que a velocidade x, ela é constante. Ela não muda. Né? Então, a única equaçãozinha que a gente vai ter para a cinemática aqui é isso, para a horizontal. Né? Não tem aceleração. Né? Certo? Agora, na vertical. Na vertical tem aceleração, então tem um pouquinho mais de equações. Professor, Uhum. no caso dessa equação da horizontal, essa velocidade é a velocidade inicial que está composta ou é a velocidade só Isso. do eixo x? Vou melhorar. Vou melhorar ela daqui a pouquinho. Segura um momento. Tá bom? Essa velocidade, né, é a velocidade ao longo da direção x. Né? Vertical. Vertical é a coordenada y. Então, a gente sabe que y é igual a y0 mais a velocidade. Aonde? Como o colega aí perguntou, desculpa, eu não vi teu nome aqui, eu só vejo a minha tela quando eu apresento. Né? Então, é y, a velocidade y, vezes o tempo, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2, o antigo sorvetão. Mais a aceleração a gente já sabe. Quanto que é? Menos g. Então, esse cara aqui é menos g t ao quadrado sobre 2. Vamos melhorar esse cara que está aqui, né? Se eu coloco, agora que eu vou mostrar, se eu coloco a referência no ponto em que está começando o movimento, na hora que ele salta, né? Qual é a posição dele inicial? x0, no momento do salto. A referência é a minha cadeira e eu vou dar um pulo. Qual que é a minha coordenada inicial? Se eu coloco a referência aonde eu estou, a coordenada inicial, ela é 0. Então, essa é a vantagem de colocar a referência aonde? No lugar do salto. Da mesma maneira, quanto que é a coordenada y, 0, inicial, na hora em que eu salto, também vai ser 0. Estou melhorando. Então, esse cara aqui vai ser simplesmente Vx vezes o tempo. E esse camarada que está aqui vai ser, sobrou só velocidade y vezes o tempo, né? Menos g t ao quadrado sobre 2. Tá? Vamos melhorar. Em x, a velocidade é constante. Beleza, então você pode falar que é Vx ali e acabou. Né?
Agora, a velocidade y, ela muda, né? Tem aceleração. Então, você não pode, Hugo, colocar VY aqui. Você tem que colocar o quê? Velocidade inicial na direção Y, ou seja, na vertical. Certinho. Não posso esquecer que é a velocidade inicial. Olha lá. Devagarinho a gente vai construindo. Né? Velocidade inicial. Tava esquecendo, né? Não. Vou fazer para lembrar. O que mais que a gente tem na vertical, no movimento acelerado? Ai, cara, tava lá em cima, cara. A gente tem então que a velocidade final é igual à velocidade inicial, né? Mais a aceleração vezes o tempo. Isso aqui no nosso caso é o quê? É a velocidade. Para corrigir esse problema aqui, que já me aconteceu antes, que está tendo aqui no Note, eu tenho que desligar o computador e ligar de novo. Então, é uma velocidade na direção Y, é uma velocidade inicial na direção Y, a aceleração é menos g vezes t. Certo. Então, a gente já tem na horizontal isso, já temos na vertical essa equação, temos essa, e falta mais uma para o movimento vertical, que é acelerado, que é o Torricelli, né? Velocidade final ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, vezes o quanto a gente anda na vertical. Né? No caso aqui é vertical. Vamos melhorar, vamos colocar os índices todos que a gente está acostumado aqui. Então, é a velocidade vertical final, é a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração. A aceleração é menos g, então vai ficar 2g e ΔY. Lembrando que ΔY, ele é y final menos y inicial. Se eu coloquei a minha referência na hora, no lugar, no momento em que eu pulei, então quanto que é a coordenada inicial? 0, né? Aqui eu estou chamando final menos inicial. Esse cara aqui é 0, porque eu escolhi. Então, aqui só vai ficar y. E aí tem a minha terceira equaçãozinha aqui. Vamos melhorar. O colega aí já falou assim, é a componente da velocidade. Isso. Né? Então, a velocidade, ela pode ser decomposta, né? É uma grandeza física vetorial que a gente agora não tem jeito de escapar, tá? Se eu tenho, né, uma velocidade no espaço, hein? V aqui, lembrando que ela é um vetorzinho, e se a gente escolhe como referência, por exemplo, a vertical e a horizontal, y, x, a gente pode decompor, né, essa velocidade em 2 velocidades. Uma velocidade é a sombra desse camarada ao longo da direção x e uma velocidade ao longo da direção y, né? Os dois também são vetores. Tá? O v, olha lá, o v ele é a soma das duas componentes dele, vx mais vy. Como é que a gente soma vetores? Tinha um colega meu, vocês me perdoem, tá? Quem não gostar, vai lá para o ouvidoria. Tinha um colega meu baiano de graduação, né? Professor, tal, né? E ele sempre faz musiquinha para explicar as coisas.
E aí tinha uma musiquinha para a soma dos vetores. Aí ele fez um axézinho, né? A música era assim: a soma do vetor é muito fácil de aprender. É só colocar a cabeça na bundinha. É só colocar a cabeça na bundinha. Cara, isso é anos 90, tá? Pelo amor de Deus. Então, que história é essa, pô? Colocar a cabeça. Tinha até dancinha, né? Colocar a cabeça na bundinha. Que história é essa? Como é que eu somo isso? Dois vetores. Eu pego um vetor. Então, estou somando Vx com Vy. Então, eu vou pegar a cabeça do Vx e colocar na bundinha do outro. Então, cadê a soma dos dois vetores? É como se eu estivesse me deslocando. O melhor exemplo para somar vetor é deslocamento. Eu estou saindo de um ponto, pensar que, na verdade, né, estou saindo de um ponto A e estou indo até um ponto B. Né? Eu posso ir ao longo, né, da hipotenusa desse triângulo que está aqui. Né? Essa é a decomposição do movimento. Posso ir ao longo da hipotenusa desse triângulo, ou seja, de A até B diretamente, que é o meu vetor V. Ou eu posso fazer dois movimentos e somar eles. Eu posso ir de A até C. Que movimento é esse? É o vetor X ao longo da horizontal, né? Chamam de X horizontal. E depois de C até D, paro no mesmo lugar, né? Então, a soma, eu decompus o vetor, né? Na prática, se eu estou indo de A até C, de C até B, é como se eu estivesse indo diretamente de A até B, através da hipotenusa do triângulo. Enquanto que de A até C, de C até B, são os catetos do meu triângulo, certo? Essa é a brincadeira, tá? Do meu amigão baiano. O nome do cara é Protásio. Protásio. Não esqueço desse cara de nenhum. Protásio é um nome grego que significa o primogênito. Diz ele, né? Dizia ele, nunca fui pesquisar para saber. Figuraço, cara. Então, essa é a soma dos dois vetores. Como é que eu decomponho, na verdade, né, dois vetores, não, um vetor em dois vetores ou três vetores? Estou falando de triângulos retângulos aqui, não é isso? Então a decomposição é o quê? Pitágoras. Não consegui fazer retinho, não, mas não tem importância. Y, x. Aqui o meu vetor. V. E para Pitágoras eu preciso desse ângulo que está aqui. Né? Então eu vou ter uma componente Vx. Vou ter uma componente Vy. E aí, para a gente ver direitinho, eu posso transladar. Está aqui o meu triângulo retângulo. Né? Esse cara é exatamente a mesma coisa, ó. Mesma direção, tá para cima, né? Paralelo, esse cara aqui é o meu Vy. Então eu vejo que o Vy no triângulo retângulo é o cateto oposto ao ângulo θ. Então o meu Vy se relaciona, né, com a hipotenusa com uma função trigonométrica relacionada a esse ângulo θ. Se é o cateto oposto, é seno de θ. Vx. Vx é o cateto adjacente a θ. Então, ele se relaciona com a hipotenusa através de outra função trigonométrica, que é o cosseno de θ. Tá? Então, trazendo essas ideias para cá, né? Então, eu observo que, né? Eu tenho aqui, ó,
eu vou ter? Então, daqui a pouco não vai ter jeito de eu continuar não, porque tá travando mesmo. 1 vezes 0, x. O O aqui é a origem, né? Sistema de coordenadas. E 1 vezes 0. Y. V0x é a componente, V0x é a componente da velocidade inicial ao longo da direção x. V0x é V0 cosseno do ângulo θ. Pode chamar de alfa? Pode. V0, pode chamar de beta? Pode. Gosto mais de beta, bonitinho. Tanto faz. Seno de θ. Tá? Então, agora eu vou voltar nas minhas equações. Tá? Vamos enxugar elas aqui. Tá? Na horizontal, a gente tem, né? Que a posição x é vx vezes o tempo. Só que é constante. Então, a velocidade que você pula na direção vertical, ela é a mesma o tempo todo. A inicial é igual ao final. Né? Então, a gente tem que x é igual a, né, vx vezes o tempo, que é igual a v0x vezes o tempo. O que é que eu estou colocando aqui? Que não tem aceleração. A velocidade é sempre constante. E quanto que é v0x? É v0 cosseno de θ vezes o tempo. Agora, fechou, hein? Horizontal, fechou. Vertical. Agora, a coordenada y é igual a v0y. Quem que é v0y? É v0 seno de θ. Estou colocando entre parênteses aqui, porque às vezes o cara pode perguntar que é seno de θt? Não, é seno de θ vezes t. Né? Menos gt. Aí depois, velocidade y é igual a velocidade inicial y v0 seno de θ vezes t. Eita, já... Desculpa, gente, olha aqui. Boa. Vocês deixaram eu fazer isso. Isso tá errado. Escrevi uma equação em cima da outra. Aqui é a posição. V0 seno de θ t menos gt ao quadrado sobre 2. E aqui V0t, né? Menos gt. E a última Torricelli, que vy quadrado é igual a v0 seno de θ ao quadrado, né? Menos 2gy. Enxutinho. Ou tem função trigonométrica, tem... fazer o quê? Estou mostrando para vocês, tá? Ah, e na hora lá, o que que eu vou fazer? Eu tenho que entender mais ou menos de onde que as coisas vieram e tal, tudo mais, e saber usar, né? Isso que é importante. Agora, duas coisas que eu preciso fazer para encerrar, né? Eu preciso determinar aqui, eu quero construir com vocês, tá? Não fiquem apavorados com isso, eu estou construindo, porque a construção, ela, a princípio, né, a gente pode pensar do ponto de vista didático, ajuda a gente a entender melhor. Não é só, né, ter a equaçãozinha e usar, ter a formulinha e usar. Detesto a palavra fórmula. Né? Física não é só formulinha. Física não é só blá, 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 né? Não é só conversinha, né? São dois extremos, assim, que não fazem sentido, né? A complexidade da física, ela é exatamente isso, porque ela é tudo junto ao mesmo tempo.
Quando a gente vai resolver um problema de física, né, a primeira coisa que a gente tem que fazer é a leitura do problema. Se a gente não souber ler, né, que é um problema de matemática, um problema de física, não, é um problema de leitura. Se a gente não souber ler, a gente não resolve o problema. Tá? Primeira coisa. Tá? Segundo, né? Não, tem que saber as equações todas. Em cinemática é uma questão mais matemática, né? Então, eu tenho sim que saber quais são as equações. Mas eu tenho que ter lógica, eu tenho que ter raciocínio lógico para poder, né, trabalhar com essas equações e, a partir do entendimento que eu obtive da leitura do problema, saber equacionar e solucionar o problema em si. Então, é algo bastante complexo. Esse complexo não é uma palavra assim impossível. É complexo, mas é isso que dá para fazer. A boniteza, se vocês me permitem falar assim, tá nisso, né? Joia? Então, agora eu preciso determinar a formulinha para a altura máxima e para o alcance máximo, tá? Então, agora, o que eu quero, né? Eu vou fechar isso aqui. No movimento composto, essas são as nossas duas equações, as duas. Horizontal e vertical, na verdade, são 4, né? Então, determinando, então, assim, o H, a altura máxima. O que acontece na altura máxima? Eu pulo. No ponto mais alto, o que acontece comigo? Eu paro e volto. Não é assim? No ponto mais alto? Então, na altura máxima, no ponto maior, né? Distância a partir da minha origem aqui, né? Eu paro. O que significa parar? Então, no ponto máximo, a minha velocidade é 0. Tá? Então, eu sei que, para jogar essa caneta, ela tem que sair da minha mão com uma velocidade inicial. Só que, à medida que ela vai subindo, a força gravitacional vai freando ela. A aceleração da gravidade, ela é negativa. Ela é negativa por quê? Porque é contrário a esse movimento. Então, ela é um movimento, palavra técnica, retardado, né? Ele vai freando, vai diminuindo a velocidade à medida que o tempo vai passando. No ponto mais alto, né, a velocidade é 0. E aí ele inverte o movimento. Agora a velocidade é para baixo e a aceleração também é para baixo. Agora é um movimento acelerado. A velocidade, o módulo dela, né, o valor absoluto da velocidade vai aumentando à medida que o tempo passa. Né? Então, isso ajuda a gente a determinar a característica ali da altura máxima. Por exemplo, a estratégia aqui agora é, bom, na vertical, y máximo vai se dar, né, em que tempo? Não sei. Né? Tem um tempo? Não. Ixi, velho. Então, a velocidade final lá em cima é 0. Mas para usar essa equaçãozinha aqui, eu preciso saber exatamente do tempo que ele leva para sair do ponto inicial até chegar lá em cima. Não tem. A velocidade final lá em cima é 0, certo? Quanto que ele anda para ele sair de uma velocidade inicial e chegar até lá em cima onde a velocidade é 0? H. Então, foi Torricelli. Aonde? Na subida. Então, na subida, ele sai aqui de uma velocidade, ele vai ter aqui uma velocidade inicial y, vai subindo, vou fazer que nem eu fiz do outro dia. Exagerar aqui o desenho, mas é só didático. Né? Se eu estou jogando no camarada, ele vai e volta pelo mesmo caminho. Então, ele chega aqui em cima, né, na subida, né, a velocidade, né, y dele que agora é 0. E aí, isso aqui é a minha subida. E aí, a partir daqui, ele cai de novo. Você tem uma velocidade y para baixo. Então, na subida, ele sai com uma velocidade inicial lá embaixo e chega lá em cima com uma velocidade final 0. Né? Então, né, velocidade final
ao quadrado é zero. Isso aqui é o quê? Velocidade inicial ao quadrado, seno ao quadrado de θ. Menos 2 vezes g, vezes o quanto ele sobe. Daqui até aqui em cima, essa posição máxima, eu chamei de h. Então, é hzão. Só, então, agora brincando com isso daqui, né? Só sobrou quem aqui? Sobrou só esses caras aqui, né? Igual a zero. Então, passo o negativo para o outro lado, isolo ele, né? Então, vou ter 2GH é igual a V0 ao quadrado, seno ao quadrado de θ, e o H, a altura máxima, fica simplesmente V0 ao quadrado, dividido por 2G, seno ao quadrado de θ. É isso, cara. Né? Ah, agora é um exemplo, ó. E agora, posição máxima em X na horizontal, o alcance máximo. Isso que o atleta está interessado, né? Você é treinador do cara. O que você orienta o cara? Professor, hoje eu não estou conseguindo fazer uma linha horizontal de jeito nenhum. Né? Então, a gente sabe que o movimento na horizontal não tem aceleração. Então, a única coisa que sobra é x é igual a x0. A gente já falou que é zero. V0. Né? Agora é o quê? Cosseno de θ vezes o tempo. Né? O alcance corresponde a esse camarada aqui. Então não tem jeito. Esse cara aqui a gente tem que ter o tempo. Então onde a gente pode tirar o tempo? Então a sacada é o quê? É pensar que os dois movimentos, o movimento da horizontal e o movimento da vertical, no salto ocorre ao mesmo tempo. Então a ideia é pensar no movimento da vertical, subir e descer. Quanto tempo, né, ele leva para subir, chegar na posição máxima e voltar para a posição inicial? Se eu souber esse tempo, é o tempo que ele leva para percorrer o caminho da horizontal. Ah, qual é, então, né, a estratégia? Saber qual é o tempo. Então, agora eu vou usar para o movimento da vertical, né, os valores que eu tenho, as equações que eu tenho. E a sacada é a seguinte: ele sai e volta para a mesma posição. Ou seja, é um caso em que, né, a posição final é igual à posição. A posição final é igual à posição inicial. Então, né, para saber o alcance, subiu e desceu. Nesse caso, então, a posição final é igual à posição inicial. E quanto é a posição inicial? Zero. Eita, então vamos usar o sorvetão? Né? Se isso aqui, né, é verdade, então a gente tem que V0, seno de θ vezes o tempo, menos gt ao quadrado sobre 2. Isso aqui tem que ser igual a zero. Vou colocar o tempo em evidência, porque tem tempo aqui e tem tempo aqui. Vou colocar em evidência, eu vou ter, né, vou abrir o parênteses, V0, seno de θ, saiu o tempo, vai ficar fora. Sai, aqui tem dois tempos, vai ficar só t sobre 2 vezes o tempo. Isso aqui tem que ser igual a zero. Então, quando eu olho aqui, eu tenho o produto.
que está dentro do parênteses vezes o tempo. O produto de duas coisas tem que dar zero, né? Ou o tempo é zero, ou o que está dentro do parênteses é zero. Não posso falar que o tempo é zero. Olha, saiu daqui, chegou aqui. Ué, não teve movimento. Então, a única alternativa que eu tenho é o que está dentro do parênteses é zero. Então, né, V0 é uma equação de segundo grau, né, para o tempo. Então, eu tenho duas raízes, na verdade, vamos pensar assim, matematicamente. Uma das raízes é tempo igual a zero, mas elas não têm significado físico para mim, só tem significado matemático. Então, a outra raiz da equação de segundo grau para o tempo, que é tempo ao quadrado, vai sair aqui que está dentro do parênteses. Menos gt sobre 2 tem que ser igual a zero. Então, está negativo, vou passar para o outro lado. Então, eu vou ter gt sobre 2 igual a v0 seno de θ, né? E daqui eu tiro o tempo. O tempo leva para subir e descer. O tempo vai ser v0. 2, né? O 2 passa lá multiplicando. Vou colocar ele aqui. Dois v0. O g passa dividindo. Vezes seno de θ. Ah, acabou? Não, esse cara aqui agora... Vou colocar ele ali. Então, o alcance, agora acabou essa história do alcance, né? R vai ser igual a V0, cosseno de θ, vezes o tempo. Quanto que é o tempo? 2 V0 sobre G vezes seno de θ. Vamos melhorar isso aí? R vai ser V0 com esse V0, V0 ao quadrado, então é 2 V0 ao quadrado sobre G. Cosseno de θ, seno de θ. Cara, que coisa chata isso, função trigonométrica, tudo do lado, né? Decomposição, né? Agora, só queria lembrar uma coisa. Dá para melhorar esse cosseno de θ aqui, ó. Só para lembrar aqui. Minha terra tem palmeiras onde canto sabiá, seno A, cosseno B, cosseno A. Nossa Senhora, isso aí é mais velho que a minha mãe. Da época, né? Se eu tenho aqui, ó, seno de A mais B, isso aqui é seno de A, cosseno de B, mais seno de B, cosseno de A. Já, minha mão pensou mais rápido, foi mais rápido. Se A é igual a B e é igual a θ, estão dizendo que A e B são dois ângulos iguais. E estou dando um nome para esse valor, né? θ. Então, eu tenho aqui seno A mais B. A é igual a B e é igual a θ. Então, A mais B é 2θ. É igual a seno de θ, cosseno de θ, mais seno de θ, cosseno de θ. Esse cara aqui é 2 seno de θ, cosseno de θ. Então, seno de θ, cosseno de θ é igual a seno de 2θ dividido por 2. Vou pegar esse cara aqui agora e vou colocar aqui. E aí termino. E aí sim eu consigo fazer uma análise bonitinha, né? O 2 vai cancelar com esse 2 que está aqui, né? Vamos colocar aqui, ó. Esse cara cancela com esse 2 que está aqui. Então, eu vou ter que é V0 ao quadrado, dividido por G, seno de 2θ.
desconsiderando a resistência do ar, né? Isso é muito importante. Então, agora, olha só. Isso daqui permite que eu analise agora qual é o alcance máximo. Aí você vai falar assim, bom, o que é a velocidade inicial? É a velocidade que o cara vem correndo, vamos pensar aqui no atleta. O cara vem correndo, então ele toma uma distância grande, lembrem, né? A Olimpíada acabou de acontecer, né? Quem gosta, acompanhou, né? O cara, né, vem correndo, para quê? Ele vem de longe correndo, porque ele quer o quê? Ele quer uma velocidade inicial do salto grande. Quanto maior a velocidade dele na hora do salto, né, mais longe ele vai chegar. Só que não basta só ter uma velocidade grande. Por quê? Pensem comigo. Se ele, né, vir correndo e pular para cima, o ângulo, né, é 90 graus, não é isso? Ele vai pular para cima e vai cair no mesmo lugar. Ou seja, ele não tem alcance nenhum. Será que isso é verdade? Se ele pular para cima, o ângulo, quanto que é? É esse ângulo aqui, cara, olha lá. É esse ângulo. Teta, para cima, significa que teta é 90 graus, né? 2 vezes 90 é 180. Quanto que é o seno de 180? Tem que saber um pouquinho de trigonometria. Seno de 180 é zero. Né? Então, não importa ele ter uma velocidade grande, vezes zero, zero. O alcance dele é zero. E se ele simplesmente pular para frente? Opa, agora θ é zero. Né? Ele não está dando um salto para cima, ele está se jogando para frente. Quando ele se joga para frente, o que acontece? θ é zero, 2 é zero, zero. Seno de zero, de novo é zero. Ele não tem alcance nenhum. Qual que é o ângulo certo que ele tem que pular para ele atingir o maior valor possível para o R? Então, eu tenho que lembrar que o seno ele é uma função do ângulo e ele tem valores extremos, máximos, né? Mais 1 e menos 1. Tá? Então, eu não quero que ele pule para trás, porque seria um valor negativo. Então, né, um valor negativo para o seno significaria que ele está correndo numa direção e ele pula para trás, volta para trás. O valor negativo é para trás, né? Do ponto de salto meu. Né? Positivo para a direita, para frente, negativo seria para trás. Então, né, que ângulo eu obtenho o maior valor possível para o seno? Ele varia de menos 1, 0 e mais 1. Então, eu quero que o valor máximo, né, para o seno. Então, o valor máximo é mais 1, positivo. Qual é o ângulo que me dá o seno mais 1? É o ângulo de 90 graus. Então, o argumento, né, do seno tem que ser 90 graus. Mas o que está ali dentro é 2 vezes θ. Então, né, o valor máximo para R, ou seja, meu R máximo, vai acontecer para seno de 2θ igual a mais 1, que é o valor máximo. Eita, mas esse valor ocorre para quanto? Né? Para 2θ igual a 90 graus. Qual é o ângulo que ele tem que saltar? Faço 2 dividindo, 45 graus. Então, não basta o camarada correr com maior velocidade. Na hora do salto, ele tem que jogar o corpo dele, saltar com um ângulo de 45 graus. O que os caras fazem? Antigamente, não. O que os caras fazem? Talvez vocês tenham visto lá durante as Olimpíadas. Eu gosto de acompanhar as Olimpíadas, né? Principalmente o atletismo, né? Os treinadores ficam lá, ultimamente, né, eles ficam lá com o celular, com o tablet, né? E filma o cara correndo e pulando.
Já tem aplicativos em que o cara, né, pela imagem, pelo vídeo, sabe dizer, né, qual é a velocidade dele e com que ângulo ele pulou. Aí o treinador dele já grita para ele lá, ó, você não correu direito, você consegue correr mais. Ó, você não pulou direito, você pulou com um ângulo abaixo de 45 ou acima de 45. Certo não é nem abaixo, nem acima de 45. Para atingir o valor máximo é 45. O cara já grita ali, ele tem 3 saltos, né? E fala assim, ó, corrige isso, corrige aquilo, né? E isso pode fazer durante a competição, né? E durante o treinamento, o que acontece? O tempo todo, né? Então, hoje tem recursos tecnológicos que ajudam o cara a treinar. E aí, é o exercício, né? A repetição, a exaustão, né? Que faz com que o cara, né, consiga otimizar, né? Consiga melhorar as marcas dele. Né? Um nadador, os caras, imagina um movimento de natação. O cara vai para uma piscina, né, que tem um fluxo corrente de água, né, ou seja, ele vai nadando sem sair do lugar. Embaixo, os caras colocam, né, uma câmera e filma o cara nadando, né, sem sair do lugar, porque a água é corrente, como se estivesse nadando contra a correnteza sem sair do lugar. Né? E os caras analisam o movimento inteiro do corpo do cara e vão corrigindo milimetricamente todos os movimentos do nadador, né, para otimizar, né, a velocidade dele dentro da água. E um corredor é exatamente isso, tá? Então, a gente pode brincar um pouquinho aqui com algumas aplicações com relação a alguns saltos, né, que a gente encontra na natureza. Estou dando exemplo de novo do atleta, mas a gente aqui pode falar, tem atletas na natureza, né? Grandíssimos atletas na natureza, que nós, seres humanos, não conseguimos acompanhar de nenhum. Vamos dar um exemplo disso. Eu vou colocar aqui alguns números reais, né? Por exemplo, né, o salto de uma pulga. Né? Quando se filma as pulgas saltando, né, observa-se que realmente o movimento dela é parabólico. Então, né, porque ela tem um corpo muito diminuto, né, e pequenininho, e o arraste é proporcional à área, né? Por exemplo, se você é um paraquedas, se você pula com um guarda-chuva, admitindo que o guarda-chuva tivesse resistência mecânica para se sustentar, ele não te dá um arraste para te impedir que chegue no solo com uma velocidade pequena e segura, né? Porque a área dele é relativamente pequena. Você precisa de um paraquedas que tem uma área muito grande, né? Quanto maior a área, né, maior é o arraste. Então a pulga ela é pequenininha, então tem uma área que a gente chama de seção reta, né, bem pequenininha, então a força de resistência do ar, tá? Ela é muito pequenininha e o salto da pulga acaba sendo, né, quase que realmente parabólico, né, mesmo tendo ali a resistência do ar, né? Então é parabólico, então se ele é parabólico, se eu posso desprezar a resistência do ar, né, então tudo que a gente fez aqui agora está valendo, né? É um movimento parabólico, né? E aí, vamos dar alguns números, só para fazer algumas continhas, né? A velocidade inicial que a pulga consegue colocar é da ordem de 1,3 metros por segundo, tá? O ângulo, em geral, em que ela, claro que dependendo da situação, ela pode ficar mudando, né? Ela aprende a pular, né? Mas em torno de 55, né? Desculpe, troquei aqui. Em torno de 87 graus. Tá? Falei, mas a pulga então não pula 45 graus? Vai. Ela pula no ano que ela quiser. Se ela quiser ir para mais longe, ela vai, com a experiência dela, descobrir que ela tem que pular 45 graus. Admitindo que ela está aqui, bem próximo de 87 graus. Então, o salto dela, colocando a minha referência na posição do salto, né, é algo que vai ser algo bem fechado. Né? A ideia dela não é chegar lá na frente. Né? Então, qual seria a altura máxima nessas condições que ela alcança? E qual seria o alcance máximo dela? Né? Quanto seria o H e quanto seria aqui o R dela? Então, é simples, né? Então, pura substituiçãozinha mesmo de forma. O H e o R. Né? O H está aqui, ó, né?
velocidade inicial ao quadrado sobre 2 vezes a aceleração da gravidade, vezes seno ao quadrado do ângulo. Simples assim, né? Deixa eu apagar esse cara aqui, mas que ele fica aqui parecendo um 2. Né? Então, basicamente, se eu perguntar isso, é uma substituição na formulinha, né? E isso são parâmetros interessantes para quem está trabalhando, né? Com isso. Sobre 2G seno, esqueci, no quadrado de... Simplesmente substituiçãozinha de forma. 1,3 ao quadrado, dividido por G é 10, a gente vai arredondar sempre para 10, o certo é 9,8, então isso aqui 2 vezes 10, 20, né? Vezes seno ao quadrado de 87 graus. Onde que eu tiro o seno? Do ângulo. Ah, não tem jeito, filho. Calculadora, né? Olha só uma coisa importante. A calculadora, ela tem graus, radianos e os graus. Você tem que tomar cuidado. Se você vai usar graus, eu estou usando 87 graus. Tem que tomar cuidado com deixar ela em graus. Então, 87 vezes seno, perto de 1, porque 90 graus dá 1 ao quadrado, tá? Vezes 1,3 ao quadrado, dividido por 20. Ou seja, né? Isso daí é metros. 0, opa, aqui não. 0, quanto que deu lá, ó? 0,84. Quanto que é isso aqui? 8,4 centímetros. Jóia. E o alcance dela? Aproximadamente, né? Fiz aí os meus arredondamentos. V0 ao quadrado, dividido por G, seno de 2θ. De novo, é 1,3 ao quadrado, dividido agora por 10. Seno agora de 2 vezes 87. Jogando os valorezinhos aí, a gente obtém simplesmente, aproximadamente, né, 2 centímetros. Um gafanhoto, né, acaba pulando, né, na prática, né, atingindo valores maiores. Mas uma comparação importante é a aceleração. O tempo médio, né, a pulguinha, ela pula com o quê? As patas, né? Então, ela tensiona as patas, os músculos dela e empurra, né? Quanto tempo demora, né, entre ela, a ação dela, em quanto tempo, né, a força das patas dela atua impulsionando ela para cima, né? Isso aí é algo, né, extremamente pequeno. O tempo de ação da força é da ordem aí de algumas centenas de milissegundos, né? O valor que eu obtive aqui, caçando aqui, né, é de 1,25 milissegundos. O que é mili? Mili é um prefixo que quer dizer para mim 10 a menos 3, tá? 1 milésimo segundo. Olha, se eu considero que a pulguinha, né, tem uma velocidade, está parada, 0, né, e eu sei que ela, né, atinge uma velocidade tal de 1,3 milissegundos, e sei quanto tempo demora para ela atingir essa velocidade, então eu consigo calcular a aceleração, né? A aceleração média da pulguinha, né, vai ser então de 0 a 1,3, 1,3 final, dividido por 1,25 vezes 10 a menos 3. Isso aí dá aproximadamente, né, 100
vezes a aceleração da gravidade. Caramba, cara, pra você ver, né? Então, ela, né, experimenta uma aceleração durante o salto dela, são valores reais, esses aí, mais ou menos, né? 100 vezes maior que a aceleração da gravidade, né? Pilotos aí de caças, né, de aviões aí, que fazem experiências, né, manobras, looping, né, pá, experimentam aí cerca de, quando muito, né, 8G, né, 8 vezes a aceleração da gravidade. Eu tô pegando pesado, 8G é que o cara tá, né, e 8G o cara, se não tiver preparo, né, os pilotos aí são selecionados também fisiologicamente para poder aguentar isso, né. Tem vários fatores, né, que selecionam o camarada, né. A altura, por exemplo, o cockpit é pequeno, então não basta ser um cara que aguente G, ele tem que ter estatura pequena, né? Então, você vai pegar os pilotos aí, tanto os pilotos de Fórmula 1, né, os de corrida e tal, você vai ver, na média eles têm uma estatura abaixo da média da população, pequenininhos, por quê? Porque eles têm que caber ali dentro daquele cockpit pequenininho. Piloto de avião também é a mesma coisa. E eles têm outras coisas, né, entre outras coisas, também suportar grandes acelerações. E, claro, tem recursos tecnológicos que ajudam ele a segurar aquilo, né? Tem detetores ali de aceleração, acelerômetros, né, que vão vendo que durante ali o percurso, né, a trajetória, a aceleração vai aumentando, eles vão inflando, né, ele infla, ele infla a roupa do cara, apertando o cara lá dentro da roupa. Por quê? Porque nessa aceleração aí, o sangue, que é um fluido, a gente vai falar daqui a pouco, né, vai parar onde que tiver que parar, né, porque a força é muito grande, então o sangue vai da cabeça, pode ir para a cabeça ou pode ir para o pé, né? Se o sangue vai parar para as pernas, falta oxigenação no cérebro, o cara desmaia. Imagina um cara pilotando uma aeronave aí, que custa alguns milhares, né? De milhares é pouco, né? Milhões de dólares, né? E desmaia ele, né? Então, o cara tem que manter a consciência, né? E a pulguinha aí, ó, meramente aí, ó, consegue aí um seu 100G fácil, tá? Então, existem realmente verdadeiros atletas, né, na natureza que a gente tem que considerar. Beleza? Com isso aí, eu encerro essa parte de movimento. Vou passar agora para cinemática e eu vou passar agora para dinâmica. Tudo bem? Quando a gente fala de dinâmica, a gente vai falar de forças. É a causa, né? A gente está descrevendo um movimento, matemática quase que pura, né? E agora, o que causa? O que coloca um corpo em movimento? Tem ninguém aí, não? Ninguém responde para mim? A força? São forças, né? Exatamente. Tá? Para chegar na força, a gente precisa definir uma grandeza física antes. Mas, né? Vamos fazer uma brincadeira aqui, ó. Vamos supor que eu tô patins. E tô aqui com... Eu sou bom de desenho, gente. Vocês estão percebendo, né? Um corpo com uma massa grande. E eu tenho uma outra massa. Vamos pensar que eu tô, né, sobre patins. Tô com uma abóbora de 20, 30 quilos na mão. Beleza? Eu tô parado, a abóbora tá parada. Não tem movimento. Certo? Então, estamos parados. Eu quero colocar a abóbora em movimento. O que eu tenho que fazer? Oh, joga a abóbora. Isso. Joga a abóbora. O que significa jogar a abóbora? Eu tenho que pegar a abóbora que está na minha mão
e empurrar ela. Empurrar ela significa o quê? Aplicar uma força. Essa é a minha ação. Eu aplico uma força. Eu aplico uma força sobre a abóbora. Né? E aí o que acontece aqui? Deus para desenhar esse trem de novo, né? Veio os bracinhos. Hoje não. Então, ele sai, a abóbora, né? Sai em movimento. Vai ter velocidade. Só isso que acontece quando eu aplico a força? Eu aplico a força, a abóbora adquire movimento. Ela estava parada na minha mão, eu apliquei uma força, e só depois que eu apliquei a força, ou seja, quando eu joguei a abóbora, ela adquiriu movimento. Eita, então tem uma ração, né? Uma relação direta entre a variação do movimento. A abóbora estava parada, apliquei a força, ela entrou em movimento. E a força que eu apliquei. Né? Existe uma relação entre a força que eu apliquei e a variação da velocidade da abóbora. É exatamente isso que acontece quando eu jogo a abóbora? Pergunta, eu quero que alguém responda para mim. É exatamente isso? Ou está faltando alguma coisa? Eu esqueci Tá de alguma faltando coisa. uma coisa. O que Vai acontece? ter uma força no sentido contrário também. E no caso, por estar sobre patins, se a massa for mais ou menos equivalente da pessoa, ela vai para trás. Seria semelhante em gravidade zero a pessoa jogar algo, ela vai para trás também. Então, o que está faltando aqui é que quando eu jogo, obrigado, quando eu jogo a abóbora e ela adquire um movimento para frente, eu vou para trás. O que ocorre aqui é que eu vou para trás também, eu adquiro movimento. Esqueci de colocar nos silencioso. Eu vou para trás. Então concluímos que na primeira etapa, né, a variação da velocidade, né, do movimento da abóbora, quando eu aplico uma força na abóbora. Quando eu aplico uma força na abóbora, varia o movimento dela. Ela não tinha movimento, passa a ter movimento. Só que a experiência diz para mim que quando eu faço isso, aplico uma força na abóbora, a abóbora vai para frente, eu vou para trás. Se eu usar o mesmo raciocínio, né? Se eu usar o mesmo raciocínio, eu estava parado. Quando eu joguei a abóbora, eu fui para trás. Variou o meu movimento. Se variou o meu movimento, alguém tem que ter me empurrado. Alguém tem que ter me empurrado. Se alguém me empurrou, quem é que foi? Ué, só tem eu. Ué, é o mineiro, hein? Ué, só tem eu e a abóbora. Se eu empurrei a abóbora, a única parte que pode ter me empurrado foi quem? A abóbora. Se eu apliquei, a abóbora me empurrou também. Né? Eu também vou para trás. Porque a abóbora me empurra. Então tem. Né? A força que a abóbora aplica em mim é igual, né? É proporcional à minha variação da minha velocidade. Eu não tinha movimento e passo a ter movimento. Certo? Tá? Então, essa é a primeira correlação importante que a gente tem que ter. Que a força, ela está associada não à velocidade. Peraí, como assim? Você está falando que a força é proporcional a delta VV de velocidade? Isso. Delta V e não V.
A força está associada à variação da velocidade. Então, ela está associada diretamente à variação, indiretamente associada à velocidade. Variação de velocidade é a mesma coisa que velocidade? Não. Tanto é que a aceleração é a rapidez ou a taxa com que a velocidade muda no tempo. E é uma grandeza física diferente da própria velocidade. Certo? Né? A aceleração é a rapidez com que a velocidade muda, é a variação da velocidade no tempo. Isso me levou a uma outra grandeza física. Ali foram definições, aqui eu estou tentando construir essa ideia, beleza? Então agora, né, nesses minutinhos finais aqui, eu quero definir exatamente, né, o que vem ser movimento. Aqui eu estou falando de variação de velocidade. Será que velocidade tem a ver com movimento? Claro, né? Se eu tenho movimento, estou me saindo de um ponto e chegando a outro no espaço. E isso ocorre, né, no tempo. Então, portanto, né, tem a ver com a velocidade. Porém, será que só tem a ver com relação à velocidade? Não. Vamos pensar na seguinte experiência. Vamos pensar, eu vou falar, tá? Não vou fazer desenhinhos, não, tá? Vocês vão, por favor, pensando e raciocinando comigo. Vamos pensar que eu tenho um Fusquinha, né? E um Fusquinha desgovernado numa rua, tá? Assim, sem controle. E ele está se movimentando, né? Perdeu o freio, sei lá. E ele está andando pela rua a uma velocidade pequenininha, 10 metros por segundo. Tá? Uma velocidade pequena, 10 km por hora. Vamos colocar assim que é uma maneira mais... 10 metros por segundo, você pode falar, não, é bastante ainda. Não, 10 km por hora. Né? Você caminha ao lado do Fusquinha. 10 km por hora. E aí ele, sem controle, né, entra na calçada e bate no muro. Claro, ele vai fazer um estrago no muro. Mas vai fazer um estrago, a princípio, imaginando que um muro bem feitinho, é um estrago relativamente pequeno, certo? Agora, vamos pensar que esse Fusquinha estava vindo aí numa debandada grande, né? 100 km por hora. Brincadeira, né? Esse Fusquinha não atinge 100 km por hora nem em queda livre, né? Vai lá, 100 km por hora. Imaginação, hein? Einstein chamava isso de experiência mental. Gedanken Experiment. Né? Experimentos mentais. Aí ele vem agora com 100 km por hora. Também ali, sem freio, invade a calçada e bate no muro. Agora, o estrago que ele vai fazer no muro, né? Ele vai fazer um estrago e a gente sabe que ele vai fazer um estrago no muro bem maior do que quando ele estava com uma velocidade de 10 metros por segundo. Se a gente pensar que o estrago no muro pode ser uma forma da gente mensurar, medir o quanto de movimento ele tinha, então a gente pode dizer que, né, quanto maior a velocidade, maior o estrago, quanto maior a velocidade, mais movimento ele tem. Ele tinha ali antes de bater no muro. Beleza? Agora vamos fazer o seguinte. Vamos trocar o Fusquinha, né? E vamos pensar num caminhão, né? Um ônibus, né? Um caminhão carregado, um ônibus cheio de gente. Olha só que desastre, né? Vamos pensar num caminhão que é melhor. Só tem um motorista. Aí um caminhão, né? Carregado, né? Toneladas ali de café, estamos aqui no sul de Minas, né? E ele está se movimentando na mesma rua, tal, a 10 km por hora, né? E aí ele também perde o freio, também perde o controle, invade a calçada e bate no muro. Então o que eu estou querendo comparar agora é o estrago que o Fusquinha fez no muro a 10 km por hora, com o estrago agora que o caminhão, né, lá com toneladas de café, a 10 km por hora, também vai fazer no muro. O caminhão faz mais ou menos estrago que o Fusquinha? O caminhão vai fazer mais estrago porque ele tem mais massa. Isso. Você já me deu a resposta à pergunta que eu ia fazer. Ele vai fazer mais estrago. Se eu estou usando o estrago que ele faz no muro para mensurar o quanto de movimento ele tem, né? Então eu posso dizer que o caminhão, também a 10 km por hora, tem mais movimento do que o Fusquinha tinha antes. Aí você fala assim, poxa, mas o que o caminhão tem a mais? O que faz ali o caminhão ter maior, né, quantidade de movimento? Você já me respondeu. O caminhão ele tem mais massa. É exatamente isso que eu mudei.
Então, Newton, né, na verdade, uma galera, antes de Newton, uma galera, e principalmente Descartes, René Descartes, né, um francês, mesmo lá do plano cartesiano, né, ele vai dizer que é o seguinte, que, na verdade, junto com Newton, né, claro, que a quantidade de movimento que um corpo tem, ela é mensurada, medida, não só pela velocidade de um corpo, mas pelo produto da massa pela velocidade. Quanto maior a velocidade, mais movimento ele tem. Quanto maior a massa, mais movimento ele tem. Então, isso é uma grandeza física importante. Aqui, eu estou usando usei a letra Q aqui, porque lá no ensino médio, os caras chamam de Q. É a quantidade de movimento. Aqui, vocês vão encontrar com outro símbolo, vamos chamar de P. O P, e vão ter outro nome também. Vocês vão encontrar a quantidade de movimento, é só nome, hein? Vou dar um nome para ela diferente. Vou chamar de momento linear. Ela vai ter nome e sobrenome. Momento, nome. Linear, sobrenome. E a velocidade é uma grandeza física vetorial. Então, o momento também vai ser uma grandeza que também depende da direção e sentido, tá? Não só do valor numérico dela. Então, o momento linear, tá? Então, essa é uma grandeza física importante, tá? E aí, né, vamos fazer uma outra experiência. Estou me estendendo no tempo aqui, me permito, tá? Se eu tivesse que segurar, né, ou, né, tivesse que segurar o contrário agora. Tem uma abóbora caindo. E eu tenho que segurar a abóbora que está caindo. Então a abóbora está caindo, né? Com uma determinada velocidade. Eu vou segurar ela. Né? Então eu tenho que fazer uma força para segurar ela. Né? Vou fazer uma força grande para ela. Né? Então ela está uma velocidade velhinha e na hora que eu seguro ela, a velocidade dela é zero. Variou a velocidade. Variou a velocidade. Certo? Variou a velocidade. Por quê? Porque eu apliquei uma força para segurar ela. Eu que estou freando ela. Apliquei uma força. Agora eu troco essa abóbora. Tá? Não sei se eu vou conseguir desenhar. Eu vou colocar aqui agora, né, uma esfera de chumbo. Com a mesma velocidade caindo. Só que agora tem o quê? Uma massa muito maior do que a abóbora. Olha só, ela está com uma velocidade e eu vou parar ela. Só que agora é o seguinte, eu vou ter que aplicar uma força maior, menor ou a mesma força para segurar a bola de chumbo? A variação da velocidade é a mesma. Ela está caindo com uma velocidade e vai terminar com velocidade zero. A abóbora é agora a bola de chumbo, mesma velocidade e vai terminar com a mesma velocidade, parada, zero na minha mão. Eu vou ter que aplicar uma força maior ou menor, considerando a massa da abóbora com relação à massa da esfera, com relação à massa da abóbora. Eu vou ter que colocar, já vou responder, eu vou ter que colocar uma força muito maior. Né? Então, quando a gente faz essa experiência, a gente observa que a força também, ela não é só proporcional à variação da velocidade. Ela é também proporcional, na verdade, à massa que você está tentando segurar. Como é que você junta essas duas relações? A força é aquele negócio, é diretamente proporcional? Diretamente proporcional. Então, se ela é diretamente proporcional à variação da velocidade e diretamente proporcional à massa, então ela é diretamente proporcional a quê? Ao produto dos dois. A massa vezes a variação da velocidade. Eita, mas massa vezes velocidade, quem que é?
é momento linear, é a boa e velha quantidade de movimento. Então, na verdade, a força, ela é proporcional, né, né, se eu pegar aqui, ó, né, colocar a massa ali dentro, você vai ter a variação do produto da massa e da velocidade, que é a variação do momento. Beleza? E eu vou parar por aqui e vou continuar na quinta-feira a partir desse ponto. Então, a força, ela, na verdade, ela é proporcional à variação da velocidade, mas ela é também proporcional, né, à massa. Quanto maior a massa, mais força eu vou ter que fazer, né? E aí, outra coisa que eu vou ter que chamar mais um exercíciozinho, né? Será que o tempo que eu aplico essa força é importante? Também devo levar em consideração? Já a gente vai ver que também tem que levar em consideração, beleza? Obrigado pela paciência de vocês aí, ó, né? Não gosto de chegar próximo das 11 horas, não, mas 10h50 ainda tá valendo. Vou parar por aqui, agradeço a presença e a atenção de vocês e até quinta-feira. Se tiverem qualquer dúvida, né, entrem em contato, a gente marca um horário também para continuar discutindo, né, os temas particulares aí que a gente está tratando, beleza? Um abraço para todos, até a próxima. Até mais para todo mundo.